Dentre muitas leituras e reflexões que tenho feito, uma delas é sobre o Brasil nascer acorrentado e tudo começando dentro de uma senzala, onde muitos aprenderam a obedecer na marra e achando normal alguém mandar e muitos se calarem. A escravidão propriamente acabou no papel, mas a mentalidade ficou. Trocaram-se a chibata pela espada, veio em sequência a chamada República da Espada. Coronelismo e o que nos lembra o voto de Cabresto. Em sequência, São Paulo e Minas, o que nos remete o café com leite. O povo sempre no coador. Vem Getúlio, o golpe do populismo, promessa, contradição, pai dos pobres e mãe da confusão. Revolta das Armadas em 1932 em São Paulo. Muitos sonhos foram feridos. A ilusão de que agora vai e não vai. Depois a farda tomou o seu lugar, a ditadura e o exército nas ruas. Liberdade de muitos e de todos, suprimida, sonhos sequestrado, prisões em excesso. O silêncio ele foi imposto como uma virtude para muitos. Chega 1988, após a diretas já, veio a Constituição Cidadã, o grande sonho, democracia, progresso, liberdade, etc. e tudo mais. Um projeto até então bonito. Nunca chegamos tão perto do tão sonhado. Mas não foi dessa vez. Sarney assume, aparece com uma inflação já pregada na sua coleira e tentando de diversas formas se livrar. Aí veio o Plano Cruzado, Plano Bresser, Verão e todas as tentativas frustradas. O plano falhou. Faltou comida na mesa. O dinheiro não durou para muitos dos brasileiros. Não chegava nem ao fim do mês. Collor surge com a promessa de O Salvador. Eu lembro-me muito bem, nitidamente, 1989, vamos colorir. Agora é hora de colorir. Colorimos foi nada. Somente os rostos dos caras pintadas nas ruas. Lembro-me nítido disso. E o impeachment veio. Afundou Collor, afundou PC Farias, foi assassinado, e Zélia Cardoso de Mello também. A promessa do Collor naufragou entre o Itamar, ressuscitou o lendário Fusquinha. E junto com FHC, Fernando Henrique Cardoso, nasce o Real em 1994. Épico ano da nossa Copa, o tetracampeonato em cima da Itália. Isso me remete muito ao pão e cerco. O Real entrou, Real valia $1, mas no início tínhamos que fazer a conversão, unidade real de valor, URV. Quem viveu isso lembra muito bem. A tabela da confusão que mexia com a nossa cabeça. Fernando Henrique Cardoso capitaliza o plano e temos que admitir que a inflação que nos devorava caiu. E ele foi eleito, em sequência foi reeleito. Fernando Henrique Cardoso. Posteriormente temos Lula eleito e depois também Lula reeleito. Esperança para uns, desconfiança para outros. Posterior a Lula veio Dilma eleita, em sequência reeleita. Teve a questão do impeachment da Dilma. Temer assume. O país já cansado, dividido, desconfiado, protestos para todos os lados. Então, algo muda de tom.
não é mais só política, vira torcida, vira fé, vira fanatismo. Isso me lembra muito as origens do totalitarismo de Hannah Arendt. Quando o pensamento para o totalitarismo, ele agradece. O bolsonarismo cresce, o fanatismo se evidencia. Multidões, bandeiras, igrejas e nesse ponto crucial que mora a minha crítica. Igrejas não deveriam ter levantado bandeiras como se o mito, o Jair Messias, fosse o Messias. Houve acertos sim, Paulo Guedes, na sua política econômica, acertos pontuais, e não foi um desastre absoluto economicamente, mas o extremismo ele engoliu o debate político no país, criando a polarização. O país se partiu em dois polos. E o problema disso é o clubismo, a bolha. Eu sou melhor, você é pior, aonde quando entramos na internet, qualquer coisa que um fala, fez o L, ou o outro é bolsominion, é de direita, é bolsonarista, é fascista e tantas coisas e ataques dos dois lados. Com tudo isso deixamos de pensar, deixamos de avaliar, deixamos de ter o nosso senso crítico ativado e aguçado e filtrando tudo. Quando tudo vira nosso contra eles, a razão ela pede a sua demissão, não há problema em ter posição política. O problema é um fanatismo ideológico exacerbado. A religião, quando levada ao extremo, também vira fanatismo, e todo fanatismo ele beira a loucura. Tudo que é levado ao fanatismo ele não é bom. Tudo que se desencadeia para o excesso não é bom. E temos em 2022 Lula eleito, assume em 2023. 2023, dia 8 de janeiro, temos os ataques, quartéis com protesto, prisões, processos, multas, penas elevadas, muitas delas sim contestáveis, questões que estão sendo avaliadas, estão vendo a questão até mesmo da dosiometria. Enfim, não vou entrar nesse mérito nesse vídeo. Bolsonaro preso, chegamos ao fim de 2025. Aliados presos, processos questionados pela oposição e por seus apoiadores. E a pergunta que ecoa, que é o foco desse vídeo, a centralidade, o objetivo e a reflexão que eu trago. Passamos por tudo isso, fiz um breve resumo, daria muito mais, mas passamos por tudo. Chegamos aonde? Passamos pelo Império, passamos pela República, passamos pela ditadura, democracia, golpes, impeachments, manifestações, revoluções que prometem tudo e não nos entregaram nada. Quantos impeachments mais terão que vir? Quantas revoltas, quantos salvadores da pátria, quantas trocas de nome para o mesmo problema. E o que mais me preocupa não é direita e nem esquerda, é a polarização cega, é o fanatismo ideológico exagerado e impensado de muitos. É a mídia sequestrando os cérebros de muitos que eu vejo e anestesiando um povo que caminha sem um senso crítico aguçado, apurado. E quando não se tem isso, o seu forma de analisar, de discernir funcionando, facilmente é enganado. Apesar de tudo isso, eu ainda espero, não por políticos, mas por consciência, que dias melhores venham, mas que venham com a sua devida lucidez para o bem do nosso amado Brasil. É isso que eu espero, embora um cenário não tão animador, diante de tudo o que vemos e analisamos. Sou bem cético e pessimista em relação a tudo.
uma coisa que eu falo e anuncio, eu não tenho um político de estimação, nem o X, nem o Y, mas uso a razão para avaliá-los e para contestar, seja de direita ou seja de esquerda. E o que eu espero é que haja um equilíbrio político no nosso país, que possamos chegar a um consenso, a um denominador comum. Então fica essa reflexão, espero ter ajudado, elucidado de alguma forma. É claro, um vídeo curto, não dá 12, 13 minutos, 10 minutos, não dá tempo suficiente de abordar muitas coisas, mas foi algo que eu estava lendo e mexendo em alguns artigos e veio essa reflexão, veio esse insight. Então fiz meus rascunhos e aqui estou transmitindo a todos vós. É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Até o próximo.